Então, voltei, irmãos. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo aqui. Então vamos voltar. Ó. Agora vamos falar sobre a vinda do anticristo, tá? Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito o anticristo. Aí, ó, tá vendo? Aí, porque isso conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fôssemos de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção dos santos, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Cristo quer dizer escolhido, tá? Ungido do Senhor, tá? Então, Deus enviou ele se fez, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? Porque Deus o escolheu para dar a sua vida por nós, para nos livrar da condenação do pecado, tá? Porque o pecado gera morte, então era pedido a nossa morte e Deus já tinha um plano, que por isso que lá no Antigo Testamento se matava animais, derramava o sangue, só que ele não tinha o poder de tirar a condenação, ele tinha o poder de expiar o pecado naquele momento, mas apontava para um que haveria de vir, que era Cristo, que era o escolhido de Deus como um filho amado para morrer no nosso lugar, para nos purificar de todo pecado. E hoje nós temos um acesso a Deus nos Santos dos Santos. O altar de Deus não é aqui na terra, mas está lá no céu. Nosso altar está lá no céu. Nós entramos com ousadia, diz a palavra do Senhor, nos Santos dos Santos, pelo puro sangue do Cordeiro e pelo puro nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Quando nós usamos o nome de Cristo, por isso que por meio de Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só se vai ao Pai por meio de Cristo. Não tem outro caminho. Não tem pastor, não tem padre, não tem igreja, não tem religião, não tem nada. É o único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Não tem. Se você estiver pegando atalhos aí por meio de nome de santos, por meio de pastor, de igreja, de homem, você não está conseguindo acesso ao Pai. Você está conseguindo acesso a qualquer outro lugar, mas não é lá. Tá dizendo aqui, tá? Então não sou eu que digo. Tá, vamos continuar. Já visto que é a última hora, porque saíram de nós, mas não são todos de nós. Mas vós, entendeu? O Santo Santo, não vos escrevi porque não soubesse, mas que soubesse a verdade, porque saibais, porque nenhuma. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que é o ungido, né? É o anticristo, esse mesmo que nega o pai e nega o filho, tá? Qualquer que nega o filho não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também ao pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós, se em vós permanece o que desde o princípio ouviste também permanecereis no Filho e no Pai. Ó, aí, ó, tá falando que quem não crê no Filho, quem não tem o Filho, não crê que Jesus veio em carne, morreu e derramou seu sangue para purificar nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia em carne e ossos, esse não tem a Deus. Tá falando aqui, ó. Não sou eu que tô falando não, ó. Tá aqui, tá? Para você não falar que sou eu. Confira aí na Bíblia de vocês, ó. Tô em João de 2 a 3, versículo. Portanto, aquele que desde o princípio viste, tá? Qualquer que nega o filho, ó. Versículo 23, tô descendo, tá? Entre 24 e 27. Aí vai até o versículo 27, tá? Por enquanto. Tá? Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também ao pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E, ó, versículo 25, hein? E
E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém ensine. Não está falando que ensine a palavra, tá? Está falando que ensine a unção mediante o Espírito, que se você crê que Jesus Cristo é o Salvador, e ele morreu, veio em carne, morreu, ressuscitou em carne e ossos, você já tem unção. Então, disso ninguém precisa te explicar. Se você crê nessa obra na cruz, do Calvário, Deus já está em você. Você só precisa também começar a manifestar os dons e manifestar a essência divina que está em você. Por isso que a gente precisa estudar as Escrituras. Não basta somente crer nele. A palavra diz que não basta. Nós temos que andar na verdade. Temos que praticar a verdade. Temos que praticar a justiça. Porque senão a palavra não vai permanecer em nós. Ela vai ser roubada pelas aves. Entendeu? E não vai frutificar. Você pode até... Não sei, não estou afirmando. Você pode ter até salvação eterna, mas você vai sofrer nesse mundo e não vai ter muito galardão lá. Quando passar daqui, dessa vida para a próxima. Você não vai ter, porque você não fez muita coisa aqui nessa vida guiado pela palavra da verdade. Então, você vai passar um perrengue aqui na terra demais. Por quê? Não que a gente não passa, quem crê, tá? Quem anda na verdade. Passa, mas a gente sempre tem a vitória. Em tudo a gente é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Então a gente luta, tem sofrimento? Tem, mas a gente vai ter a vitória. De uma forma ou de outra. Agora aquele que não anda na verdade, ele crê na obra de Cristo na cruz, pode até ser salvo, mas vai passar de raspão. Vai passar com muito sofrimento para o reino eterno. Entendeu, irmãos? É o que diz a palavra. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer praticar, não quer obedecer o que Deus está mandando ele obedecer. Ele só creu e acha que só isso já basta. Eu creio que Jesus morreu, já basta. Então já tem a vida eterna mesmo, então não precisa fazer mais nada. Entendeu? Então, vamos lá. A vida do anticristo, que nega. Portanto, vamos lá. Portanto, que desde o princípio ouviste, o Pai já foi. Esse é o a promessa que recebeste e fique convosco. Tá, aqui já lembro. A unção do que recebeste fica em vós, não tendes necessidade que alguém vos ensine, já expliquei, né? Permanecer em Cristo, aqui ó, versículo 8, tá? No mesmo de 1 a 3, 2 a 3, tá? 1 João de 2 a 3, eu tô. Versículo, aqui ó, permanecer em Cristo, versículo 28. E agora, filhinhos, permaneceis nele para que... permanecer nele é o quê? Permanecer na palavra, tá? Cristo tá aqui, ele é o verbo que se fez carne. Entendeu? Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a própria palavra. Então você tem que permanecer nela. Se você não permanecer, como é que você... É o que eu acabei de falar aí, tá? E agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, na sua segunda vinda, ó, tá? Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha aí, ó, tá vendo? Aí vai chegando naquele versículo que eu fiz um vídeo uma vez, não sei se vocês puderam acompanhar, se todos vós pôde acompanhar, que diz aqui na mesma carta que aquele que é nascido de Deus não peca, mas logo no começo fala, né, que aquele que diz que não tem pecado, mentiroso fez, porque todos pecaram, né, diz a palavra lá em Romanos, né, e aqui fala que quem diz que não tem pecado, mentiroso fez de Deus, porque a gente tem pecado. Mas tá falando aqui referente a pessoas injustas, tá? Porque a iniquidade, o iníquo, que é o anticristo, ele é chamado de iníquo, o homem da iniquidade. Ele é injusto. Ele no começo vem como cordeirinho, como bonzinho. Mas ele vai perseguir a igreja lá, quando acabar os 3 anos da falsa paz, 3 anos e meio da falsa paz, vai começar a perseguição. Vai começar a grande tribulação. E aí que ele vai começar com a injustiça dele. E quem é injusto com as pessoas e com seus irmãos, já está falando aqui, ó. Permaneceis nele, né? Que, sabeis que ele é justo.
sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então quem pratica a justiça não é de Deus. Ó, vou ler mais para baixo, tá? Vai começar aqui, ó. Amor do Pai. Aí terminou o versículo aqui, agora começa amor do Pai. João de 2 a 3, 1 João de 2 a 3, tá? Versículo 3 aqui, ó. Vede, irmãos, com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conhece a ele. Olha aí, ó, tá vendo? Por isso que a gente prega a palavra, as pessoas não querem receber, não querem ouvir. Porque aqui diz, ó, tá vendo? Ó, veja, irmão, com grande amor concedido o Pai que fosse chamado filho de Deus. Que o mundo não nos conhece porque não o conhece ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Aí está falando do corpo glorioso, que a gente vai ter quando ele vier buscar a sua igreja, né? Ele vai dar novo corpo. Quando ele ressuscitar os mortos, que vão ter novos corpos também. Entendeu? Aí vai ser igual a ele, ó. Porque o mundo não nos conhece, ó. A busca da santidade. Cadê aqui? Busca de santidade, de 2 a 3, versículo 3. Procure aí na sua Bíblia, a busca de santidade. E qualquer que nele tem estas esperanças, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a injustiça é injusto, assim como ele... Não, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é nascido de Deus. Aí, tá vendo, irmãos? Tá falando aqui, esse pecado que é o que eu falei, que não comete pecado. Ele está se referindo à pessoa que é injusta com seu irmão. Ou seja, comete injustiça, tanto com o irmão de sangue como o irmão de Cristo, em Cristo, tá? Todo que odeia o seu irmão e comete injustiça com o seu irmão, é injusto, não é nascido de Deus. É o que está falando aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos rever nossos conceitos aí. Vamos nos purificar das injustiças para sermos vistos como justos por Cristo. Não é nossa justiça pessoal, tá? Quando a gente crê na obra de Cristo da cruz, que ele morreu e ressuscitou, que ele veio em carne, morreu e ressuscitou em carne e ossos, nós nos tornamos justos aos olhos de Deus. E quando a gente comete pecado e confessa, o sangue de Cristo nos purifica, nos lava. Quer dizer, toda vez que você cometer alguma coisa errada contra seu irmão ou contra alguém, você vai lá, confessa ao Pai, peça perdão. Se tiver a oportunidade de pedir perdão a uma pessoa, peça. Se não tiver, peça a Deus e ele purifica os seus pecados. E você é visto como justo. Entendeu? Não por suas obras de justiça, porque nós não temos obra, que muitos não concordam, nós não temos em nós obra de justiça, porque somos pecado. O pecado é injustiça perante Deus, entendeu? Quando cremos em Jesus, Deus nos vê como justo pela obra de Cristo. Então nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, entendeu? É isso, entendeu? Então, quando a gente comete alguma injustiça, você vai lá, confessa ao Pai e ele nos lava pelo seu sangue. Se você permanecer cometendo injustiça e odiar o seu irmão, e permanecer nisso, então vós não sois de Deus, está falando aqui. Porque é semente do maligno. Porque todo que é de Deus não comete injustiça.
Entendeu? E se cometer, ele se regenera pelo sangue do Senhor, confessa seus pecados, pede perdão ao seu irmão, esse é a semente de Deus permanece nele. Entendeu? É nesse sentido. Tá, irmãos? Então, qualquer que nele, voltando aqui, buscando a santidade, qualquer que nele tenha esta esperança, purifique a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele manifestou para destruir nossos pecados, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, comete injustiça, tá? Quem comete injustiça é do diabo, porque ele peca desde o princípio e não se firmou na verdade. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Quem é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tudo que é injusto é do diabo e permanece na injustiça. Aquele que é de Deus, se ele vier a cometer algum ato de injustiça, Deus o justifica se ele confessar e se converter das suas injustiças e do seu pecado de injustiça, entendeu? Injustiça é iniquidade. Se você permanecer sendo injusto com as pessoas e com seus irmãos, você não é de Deus. Tá falando aqui, tá? A busca do amor fraternal. Então vamos lá. Porque esta é a anunciação que eu viste desde o princípio. Ao que nós nos amemos uns aos outros. Olha aí. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Olha aí, ó. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeio. Algumas versões tá vos odeio. Aqui tá aborrece, tá? Mas é vos odeio. Aqui, ó. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha aí, ó. Permanece no pecado e na morte. Quem não ama o irmão tanto de sangue como em Cristo, tá? Como seu semelhante, tá? Aqui, ó. Permanece, cadê aqui? O mundo que vos aborrece. Tá. Que nós sabemos que passamos da morte para a vida. Eu estou no versículo 14, tá? Aqui, ó. Buscando o amor fraterno. Permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é um homicida. Né? Quem odeia o seu irmão. Porque você já odeia o seu irmão no seu coração. Mesmo que você não matou ele fisicamente, você matou no seu coração. Entendeu? Tá falando aqui a palavra. Isso dói. Se você ler isso aqui e sentar dentro de você, é bom. Porque você vai pensar, por exemplo, o irmão que está em atrito com o outro e tem raiva dele por qualquer coisa que seja, se você tem raiva do seu irmão, se reconcilie com ele imediatamente. Porque tá falando aqui a palavra da verdade, para ela entrar em você e você falar, puxa vida, eu tenho que parar de ter raiva do meu irmão, de ter isso, de ter aquilo, porque se eu fizer isso, Deus está falando que eu não permaneço nele. E eu não sou dele. Não sou eu que estou falando, ó. Tá aqui, tá? Então, por isso que eu estou falando. Enquanto Jesus, quanto é tempo. As pessoas aí estão brincando, estão querendo coisas do mundo. Só coisas do mundo. Então tá bom. Aqui, ó. Aquele que, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha aí, morte espiritual, tá? Tô falando aqui, não é morte física não, tá? E vai levar a morte física lá na frente. Por isso que muitos sofrem e não quer acreditar que isso tem origem espiritual. Quanto mais maldade você faz, mais ódio você tem, mais rancor você guarda. O amor do Pai não está em você, não está aperfeiçoado em você. Aí é onde que eu falo que você tem que buscar a sua essência espiritual e a sua essência divina. Quando você se achar essa essência dentro de você, aí você encontra a vida. Aí você está em Cristo, Cristo está em você, Deus está em você. Entendeu, irmãos? É isso, vamos lá, vamos dar sequência aqui.
Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, porque você matou o irmão no coração já. Vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Olha aí, ó. Tá vendo? Permanece, nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha aí, ó. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Quer dizer, Cristo, porque ele é o nosso irmão mais velho, viu? E nós devemos andar, ok? Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui, ó. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar e lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Ou seja, se você tem condição financeira, se você não tem, é uma coisa, mas se você tem condição financeira, isso serve para mim e serve para todos vós, tá? E não ajudar o irmão necessitado, e não está falando de irmão de sangue, que tá falando de todos os irmãos, tanto de sangue como em Cristo. Como o amor de Deus pode estar em vós, pode estar em mim, pode estar em você. Agora, se você não tem, Deus está vendo que você não tem, que você também não tem para ajudar o irmão. Mas se você tem e não ajuda, entendeu? Agora, só que aí você tem que ter o discernimento também, porque tem muitos aproveitadores anticristo que vão se aproveitar de vós, querendo ficar nas suas custas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você ajude, não importa se ele merece, se ele não merece. Ele pediu um alimento, vá lá e dê para ele o alimento. Entendeu? Para sustentar o corpo físico. Tá? Como assim também a gente deve falar da palavra de Deus, que é o alimento para o espírito. Tá? Mas o que eu estou falando é assim, não é, você vai ajudar o necessitado que está com fome. Sim, se você tem, você vai ajudar. Se você não tem, você não ajuda, mas se você tem, você tem que ajudar. E outra, só que você também não vê que aquele irmão quer se aproveitar e ficar nas suas custas, aí não, porque a mesma palavra diz, segundo a Tessalonicenses, que quem não trabalha não deve comer. Tá? Que quem quer viver nas custas dos outros tem que sofrer mesmo. Tá? Não é eu que estou desejando para a pessoa, é porque a pessoa é aproveitadora, essa não. Mas aquela que você vê e está vendo que ela está passando situação de frio de rua, ou mesmo está desempregada, você pode doar uma cesta básica, se você tem condição, você vai lá e dá. Quando você não tem que se sentir culpado porque você não tem. Tá? Mas se você tem e não dá, aí sim, aí você já pecou. Tá, irmãos? Então vamos lá, voltando lá. Conhecendo que a caridade de Cristo, já mexeu com Deus, o amor de Deus não está nele. Meus filhinhos, não amemos só de palavra nem de língua, mas por obras e verdade. Ó, tá falando disso, continua falando, né? Porque falar, eu sou de Deus, irmão, eu venho aqui que eu te ajudo. Tudo bem, eu também falo isso. Às vezes eu não posso ajudar, que eu também passo necessidade às vezes. É um círculo, irmão. Todos nós passamos por momentos bons e ruins. Mas quando você tem para ajudar e não ajuda, aí você pecou. Agora, quando você não tem, Deus está vendo que você não tem. Tá? Então vamos lá. Aqui, de língua, mas por obra e por verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade. E se diante dele asseguramos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhecendo todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Tá falando aqui, ó, se às vezes, se você tem e não ajuda, aí o seu coração está condenado, mas maior é Deus. Ou seja, se você tem a palavra da verdade dentro de você e você fala que não tem tendo, aí você vai pensar, vai dizer, peraí, irmão, não vai não, eu tenho sim, vou te ajudar. Agora, se o seu coração não te condena, por quê? Porque você não tem para ajudar. Então, você não vai se sentir culpado porque você sabe que você não ajudou porque você não tem. Entendeu? É nisso. Aí andamos. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Né? Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Aqui, ó, porque guardamos os seus mandamentos. E se fazemos as coisas agradáveis perante a ele, e o seu mandamento é este, que
creiamos no seu Filho Jesus Cristo, ó, que criamos no seu Filho, ó, o mandamento, ó, e nós amamos uns aos outros, segundo o seu mandamento, ó. É os dois mandamentos principais que hoje tá vigente. Amarás o teu Deus de todo o coração, de todo o seu conhecimento, de toda a sua força, e nisso você vai amar o próximo. Quando você ama o próximo, você ama a Deus, o amor do Pai está em vós. Se você não ama o próximo, não ama o seu irmão, você não é de Deus, o amor de Deus não está em vós. Então você tem que revisar a sua fé. Se você diz que é cristão, revisa a sua fé, veja se o amor do Pai está em vós. Porque se você recusa em amar o seu irmão, amar verdadeiramente, tá? E ajudar o seu irmão, se você tem condição, aí, amigo, é melhor revisar a fé, porque algo errado tem aí, tá? Agora, se você já ajuda e ama o seu irmão verdadeiramente, e aplica em obras isso daí, em ajuda o irmão, se você tiver condição, volto a dizer, aí o amor do Pai está em você, tá? E não é com muito, às vezes é com pouco. Deus não está em quantia, Deus está no coração reto em ajudar de todo o coração, entendeu? Então vamos lá. Amados nossos coração, qualquer que pedimos, guardamos os seus mandamentos, nele. Esse seu mandamento é esse, que criamos no seu Filho Jesus Cristo e amamos uns aos outros, o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Dom do discernimento. Aqui, ó. Vamos agora terminar para fechar aqui e depois nós continuamos. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, pois, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, está falando aqui, ó. Aquele que é de Deus, quando a gente fala da palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus e gosta de ouvir a palavra de Deus. Aquele que é de Deus se aborrece. Quando você fala da palavra de Deus, ele vai se aborrecer. Entendeu? Porque a palavra de Deus não está nele. A essência, é o que eu falo da essência, irmãos. A essência divina está dentro de você, só que você tem que achar ela. Se você não achar, essa essência não floresce em você. Então, Deus não está se manifestando em você. Por quê? Porque você odeia a palavra. Quando a gente prega a palavra, ou você escuta só por escutar, mas entra no ouvido e sai no outro. Então você não é de Deus, porque você não gosta, você não tem prazer em ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vida. Se você tem prazer na vida, a vida que vem de Deus, não está falando só da vida física, tá? É o Espírito Divino, o sopro de vida que Deus soprou em nós, é aquela que eu estou falando, a sua essência divina, a vida eterna, tá? Aquele que é de Deus gosta de ouvir a palavra de Deus, soa como cheiro suave, soa no nosso eu interior, agradabilíssima a palavra do poder de Deus, tá? Você gosta de ouvir. Se você, toda vez que você fala e a pessoa, tudo bem, você pode falar, o cara tá do teu lado, só fala nisso, tá? Tudo bem. Mas se você sempre, quando fala a palavra de Deus para você, você tenta uma maneira de escapulir, você fica... Quer dizer, você odeia a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não está em vós. Deus não está em vós. Que Deus está em vós? É outro Deus, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, você ama, você sente prazer em ouvir. Certo? Toda vez que é pregada a palavra, você vai sentir prazer. Não estou falando que você tem que 24 horas ficar... Não é nada disso. Aí sim é bitolação.
Mas toda vez que alguém pronunciar a palavra, conversar sobre a palavra, pregar a palavra, e você não tiver muito com outros afazeres, muito, porque às vezes você está trabalhando, tá, tudo, mas quando você, às vezes você não está trabalhando, você está na sua casa, alguém fala, de novo isso, entendeu? Então, irmãos, reveja a sua fé aí, entendeu? Se você for assim, tome cuidado, tá? Vamos parar por aqui, encerro por aqui esse vídeo de hoje, esse nosso aprendizagem, que eu tô aprendendo também, tá? Deus abençoe a todos e até a próxima, tá, irmãos? Vou dar sequência aqui, ó, em outro, tá? Até mais.